Continuando esta série de aulas sobre a base da nossa fé, hoje nós vamos olhar para a vida e principalmente para o testemunho de alguns dos personagens mais importantes da história bíblica, analisando, buscando evidências para isso, se de fato os testemunhos são verdadeiros ou não. Vamos ter em mente a seguinte pergunta: quão longe alguém iria por uma mentira? Diante disso, vamos começar olhando para os fatos fundamentais da nossa fé. Primeiramente, a crença em Jesus como Filho de Deus, a divindade de Jesus, por assim dizer, e nisso olhando para o início da história mesmo, para a maneira como Jesus nasceu, como isso atesta e está diretamente relacionado ao fato dele ser mesmo Filho de Deus. E também a sua ressurreição dos mortos, que na verdade a divindade de Jesus foi confirmada com o fato de que após a morte na cruz, 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Mas pense também que nós cremos nisso por causa do testemunho de algumas pessoas, que pessoas viveram com Jesus, ouvindo suas afirmações sobre a sua divindade, conhecendo aquelas histórias, experimentando dos seus milagres diante dos seus olhos. E até algumas dessas pessoas foram testemunhas oculares da sua ressurreição, que viram Jesus ser morto, mas também o viram ressuscitar depois do terceiro dia. Mas e se essas pessoas estivessem mentindo? E se tudo não passou de uma farsa das supostas testemunhas oculares? Isso, sinceramente, destruiria toda a base da fé cristã. Então, nessa aula, o nosso objetivo é olhar para a confiabilidade desses testemunhos. Vamos olhar para a vida dessas supostas testemunhas oculares, tendo em mente esta pergunta: quão longe alguém iria por uma mentira? Vamos começar analisando o silêncio de Maria. Pense na história de Maria, a mãe de Jesus, e sugiro a leitura de Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1 também, que nos contam que Maria estava desposada de José. Simplificando um pouco os conceitos aqui, era uma espécie de pré-casamento, onde já havia o compromisso, ela estava prometida e comprometida com José, assim, mas ainda não viviam a vida matrimonial. Maria era, então, uma mulher virgem. Porém, sem ter coabitado com José, de repente Maria encontra-se grávida. Agora, se você ler Lucas capítulo 1, você vai ver que o relato conhecido é de que um anjo apareceu para Maria e anunciou que ela engravidaria do próprio Espírito Santo e assim geraria o Filho de Deus, mesmo sendo virgem. Maria, então, propagou essa história, contou essa história, não é? E ela nos é apresentada no relato dos evangelhos. Mas um fato importante nisso é que apenas Maria sabia de fato a verdade sobre o que havia acontecido. Se Jesus de fato nascera por um milagre ou por um ato de imoralidade da parte de Maria e de algum homem. Pense que Maria poderia ter mentido sobre sua gravidez e até sustentado a mentira depois, ao longo da sua vida, tentado encobrir o seu pecado durante décadas. Pense nas motivações dela nisso. Ela, uma moça judia, provavelmente jovem aqui, numa sociedade que, por causa da lei de Deus, tratava a imoralidade antes do casamento como um pecado muito grave. Se Maria de fato tivesse cometido isso, isso prejudicaria completamente a sua reputação e até o seu futuro casamento. Com isso, Maria teria sua vida completamente prejudicada. Agora, ela poderia fazer uso de uma certa profecia que circulava no meio daquele povo. A profecia que falava no Antigo Testamento sobre que o Messias nasceria de uma virgem. Agora, Maria, querendo encobrir o seu ato imoral, poderia chegar e dizer: eu sou essa virgem,
Eu estou grávida aqui, mas não porque tive contato com algum homem. Antes, estou grávida do Espírito Santo. Agora, pense nas implicações disso. Até onde Maria iria por essa mentira? Primeiro, será que ela permitiria que o seu filho crescesse acreditando nessa mentira? Ela contara essa história para o seu filho. E ele começaria a crescer e ela sustentaria isso, repetiria isso várias vezes para o seu filho, ao ponto dele sair afirmando para todas as pessoas: eu sou de fato filho de Deus. E mesmo assim a mãe sustentando a mentira. Pior do que isso, pense, Maria ficaria quieta durante todas as críticas que o filho sofria dos religiosos. Jesus foi rejeitado por muitos, criticado por muitos, lidou com as consequências daquilo. E nos evangelhos nós vemos que Maria teve contato com Jesus durante o seu ministério. Ouviu Jesus afirmando ser Deus, mas permaneceu em silêncio. Nunca chegou a contradizer as afirmações, as alegações do seu filho de que ele era o próprio Deus. Nunca chegou a tentar explicar ou convencê-lo do contrário, enquanto ele agia como o próprio Deus. Pior ainda, nunca tentou defendê-lo das críticas que ele sofria. Pior ainda, tudo o que Jesus falou o levou a ser condenado e crucificado. Maria continuaria em silêncio durante a morte do seu próprio filho. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, diz: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Que Maria estava presente durante a crucificação do seu filho, mas ela, vendo tudo aquilo, porque o filho acreditou na mentira dela, permaneceu em silêncio. Será que uma mãe seria capaz de tal atitude? Seria Maria capaz de permanecer em silêncio enquanto via seu filho sofrer horrores crucificado? Não seria a hora dela bradar e dizer a todos: parem, ele apenas acreditou numa mentira minha. Ele não passa de fruto de um ato imoral meu. A verdade é que o silêncio de Maria confirma, atesta para nós a verdade sobre o nascimento milagroso de Jesus, que ele, de fato, é o Filho de Deus. Além de Maria, pense também no testemunho dos apóstolos. Como eu falei no início, o que nós temos como base para crer, no fim das contas, na ressurreição de Jesus, é o testemunho daqueles seus discípulos. Agora, será que nós podemos confiar no testemunho dos apóstolos? A verdade é que sim, podemos confiar nisso. Pense primeiramente sobre o fato de que eles morreram justamente por pregarem a divindade e a ressurreição de Jesus. Temos informações bíblicas sobre isso. Leia o início de Atos, capítulo 12, onde nós vamos ver que o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, morreu poucos anos, talvez menos de 15 anos após a morte de Jesus, justamente por defender a sua ressurreição. Temos também informações extra-bíblicas que os demais apóstolos também foram mortos por pregarem a ressurreição de Jesus, por sustentarem isso até o fim de suas vidas. O apóstolo Pedro, por exemplo, a história secular nos fala que foi crucificado de cabeça para baixo, inclusive. Ele nunca voltou atrás naquilo que ele cria ser verdade sobre a ressurreição de Jesus. Agora, alguém pode dizer, muitos já morreram por mentiras. Muitas pessoas morrem por mentiras até hoje, inclusive. Mas a verdade é que essas pessoas morrem crendo que se trata de uma verdade. Elas não estão cientes de que é uma mentira. Pensam que estão morrendo por uma causa justa e verdadeira. Mas se este fosse o caso da ressurreição de Jesus, se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira, os apóstolos saberiam disso. E conscientes de que Jesus não ressuscitou,
conscientes de que eles mesmos criaram essa história, morreram. Ninguém faria isso. Os apóstolos foram até a morte, porque criam que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Fazemos bem, então, em analisar e, com isso, apreciar os feitos dos apóstolos de Jesus. Pense em alguns aspectos sobre o testemunho desses homens. Primeiramente, eles sempre que escreviam ou falavam, o faziam como testemunhas oculares desses eventos. Eles afirmavam: nós vimos, testemunhamos com os nossos próprios olhos que Jesus ressuscitou. Vamos analisar alguns textos bíblicos nisso, começando por 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Pedro diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aqui Pedro vai falar um pouco sobre um dos eventos da vida de Jesus, sobre a sua transfiguração, que Pedro estivera presente lá. Mas veja, ele diz, no fim das contas, tudo que nós falamos não se trata de fábulas que inventamos, mas de eventos que testemunhamos. Vamos olhar também para o que João fala. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. João está dizendo: o que nós pregamos foi aquilo que testemunhamos, que nós vimos, apalpamos o próprio Filho de Deus. É isso que pregamos. Testemunhas oculares. É o que os apóstolos eram. Lucas capítulo 1, Lucas aqui não fala como apóstolo, ele não foi apóstolo, mas ele fala sobre o testemunho dos apóstolos. Lucas capítulo 1, ele diz: visto que muitos houve, que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas vai falar sobre a vida de Jesus, mas ele confia no relato daqueles que foram testemunhas oculares. Os apóstolos nunca negaram isso. Sempre se apresentaram como testemunhas oculares da vida de Jesus e, sobretudo, da sua ressurreição. Se nós analisássemos o livro de Atos, veríamos que o principal conteúdo da pregação dos apóstolos foi sobre a ressurreição de Jesus. Eles falaram sobre isso, mais uma vez, como testemunhas, narrando como fatos verídicos. Além disso, os próprios apóstolos tiveram que ser convencidos de que Jesus ressuscitara dentre os mortos. Se olharmos, por exemplo, para Marcos capítulo 14, versículo 50, vamos ver que eles fugiram, até mesmo se esconderam quando Jesus foi preso. Viram que Jesus foi morto e simplesmente tiveram que lidar com um grande desânimo a partir daí. Uma grande tristeza esteve diante daqueles discípulos porque viram o seu mestre ser morto. Depois que Jesus ressuscitou, aparecendo primeiro para mulheres, para Maria Madalena, a primeira pessoa que o viu ressuscitado, quando ela foi falar para os discípulos, eles não creram.
Eles não estavam confiantes que Jesus estava cumprindo aquilo que ele tinha dito, que ele ressuscitaria dos mortos. Os discípulos tiveram que ser convencidos disso. Vamos ler o texto de João, capítulo 20, falando sobre a ressurreição de Jesus e sobre a tendência à incredulidade dos discípulos. João 20, a partir do versículo 24. Observemos a incredulidade de um dos apóstolos, Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Veja que interessante. Jesus havia aparecido para os seus apóstolos depois de ressuscitar, e a maioria deles creu nisso, mas Tomé não estava com eles. Quando eles anunciaram, Tomé disse: Eu não creio, eu só vou crer se eu de fato presenciar Jesus ressuscitado e tocar nas suas mãos. Se eu vir o sinal dos cravos, tocar no seu corpo, aí sim eu crerei. E Jesus então apareceu para Tomé e disse: Tomé, pega aqui na minha mão. E quando Tomé pôs a mão em Jesus, experimentou de fato Jesus ressuscitado, ele assim creu. Então nós vemos que não foi algo que os discípulos estavam tramando criar essa história sobre Jesus ter ressuscitado para tentar, de algum modo, angariar seguidores, convencer pessoas a crerem na sua mensagem. Não, eles mesmos não creram. Tiveram que ser convencidos disto. O que a história secular nos fala é que Tomé chegou a ser morto por professar que Jesus ressuscitou. Ele não faria isso se não tivesse visto o Cristo ressuscitar. Também pense no apóstolo Pedro. Pedro, no momento em que Jesus estava sendo julgado, estava negando a Jesus. Negou por 3 vezes. E o que nós vemos depois? Leia Atos 4, 5, Atos 12. Nós vemos Pedro disposto mesmo a dar a sua vida por Jesus. Em 1 Coríntios 15, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que Jesus apareceu a Pedro. E foi assim, convencido de que Jesus ressuscitara, que Pedro mudou completamente a sua atitude. E um terceiro fato nisso, justamente pegando esse gancho, é a conduta corajosa dos discípulos. Como eles, imediatamente após constatarem a realidade da ressurreição, passaram a pregar com ousadia mesmo. Creram em Jesus e pregaram isso a todos. Enfrentaram perseguição, ameaça de morte. Tudo isso torna absolutamente improvável a suposição de que tudo não passou de uma fraude. Os discípulos não inventariam uma história que colocasse em risco a sua própria vida. O fato de que eles encararam a morte, crendo e pregando a ressurreição de Jesus, é uma prova de que ela de fato aconteceu. Como já temos dito em outras aulas, nosso objetivo aqui é de fato preparar a nossa caixa de ferramentas para termos condições mesmo de responder àqueles que pedirem razão da nossa esperança, da nossa fé. Vamos olhar, nesse caso, para o testemunho dessas pessoas, o silêncio de Maria, a coragem dos apóstolos, que isso fortaleça a nossa convicção na ressurreição de Jesus, em algo que é um fato fundamental da nossa fé. Que isso nos ajude a responder
Nas próximas aulas, vamos continuar nos armando, nos preparando cada vez mais com ferramentas que sejam úteis nesse processo de prestarmos um bom testemunho da fé em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a sua busca e o seu fortalecimento nessa fé no Senhor.